Ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. O ato administrativo é uma das figuras centrais do direito administrativo. Ele é a manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, visa a produção de efeitos jurídicos imediatos, com o objetivo de atender ao interesse público. Por meio dos atos administrativos, a administração exerce suas funções, regulamenta situações, cria direitos, impõe deveres e realiza intervenções no domínio dos particulares. O conceito de ato administrativo envolve alguns elementos fundamentais. Primeiramente, ele é uma declaração unilateral da administração pública, ou seja, é uma manifestação de vontade que não depende do consentimento de outros sujeitos. Além disso, deve ser praticado no exercício da função administrativa, ou seja, no âmbito das atribuições legais conferidas à administração pública. A finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público, distinguindo-o dos atos praticados pelos particulares que visam interesses privados. Para a validade de um ato administrativo, alguns requisitos essenciais devem ser observados. Esses requisitos são tradicionalmente classificados como competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência refere-se à atribuição legal que confere ao agente público a capacidade de praticar o ato. A finalidade é o objetivo de interesse público que se pretende alcançar com o ato. A forma é o meio pelo qual o ato se exterioriza, sendo geralmente exigida uma forma escrita. O motivo é a situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Por fim, o objeto é o efeito jurídico que o ato visa produzir. Os atributos dos atos administrativos são características que lhes conferem eficácia e garantem a sua execução. Os principais atributos são a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. A presunção de legitimidade significa que o ato administrativo é considerado válido até prova em contrário. A imperatividade indica que o ato administrativo impõe obrigações aos destinatários, independentemente de sua concordância. A autoexecutoriedade permite que a administração pública execute diretamente o ato, sem necessidade de intervenção judicial. A tipicidade refere-se à conformidade do ato com a previsão legal, ou seja, o ato deve corresponder a uma figura prevista em lei. A classificação dos atos administrativos pode ser feita segundo diversos critérios. Quanto à sua formação, podem ser simples, complexos ou compostos. Atos simples são aqueles que resultam da manifestação de vontade de um único órgão. Atos complexos resultam da manifestação de vontade de mais de um órgão, sendo necessário o concurso de vontades. Atos compostos envolvem a manifestação de vontade de um órgão, mas necessitam da aprovação ou ratificação de outro órgão para produzir efeitos. Outra classificação relevante é quanto aos destinatários dos atos administrativos, podendo ser gerais ou individuais. Atos gerais são aqueles que têm como destinatários uma coletividade indeterminada de pessoas, como regulamentos e portarias. Atos individuais são destinados a uma ou mais pessoas determinadas, como nomeações e licenças. Os atos administrativos também podem ser classificados quanto aos seus efeitos. Podem ser constitutivos, modificativos, declaratórios ou extintivos. Atos constitutivos criam novas situações jurídicas, como a concessão de alvarás. Atos modificativos alteram situações jurídicas preexistentes, como a transferência de um servidor público. Atos declaratórios apenas reconhecem ou certificam situações já existentes, como atestados. Atos extintivos põem fim a situações jurídicas, como a exoneração de um servidor. Entre as espécies de atos administrativos, destacam-se os normativos, os ordinatórios, os negociais, os enunciativos e os punitivos. Atos normativos são aqueles que estabelecem normas gerais e abstratas, como regulamentos e decretos. Atos ordinatórios visam disciplinar o funcionamento interno da administração, como instruções, circulares e avisos. Atos negociais são aqueles em que a administração manifesta sua vontade para criar, modificar ou extinguir direitos, como contratos administrativos e licenças. Atos enunciativos são declarações da administração que certificam ou atestam situações, sem criar novos direitos ou obrigações, como certidões e pareceres.
Atos punitivos são aqueles que impõem sanções a particulares ou servidores públicos em decorrência de infrações, como multas, interdições e demissões. Os atos administrativos podem ser objeto de controle por parte dos próprios órgãos da administração pública, controle interno, ou por órgãos externos, como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas, controle externo. Esse controle visa assegurar a legalidade, a moralidade e a eficiência dos atos administrativos, prevenindo e corrigindo abusos e irregularidades. A revogação, anulação e convalidação são mecanismos que a administração pública dispõe para corrigir atos administrativos defeituosos. A revogação é a retirada de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade, com efeitos prospectivos. A anulação é a retirada de um ato ilegal, com efeitos retroativos, ou seja, o ato é considerado inválido desde a sua origem. A convalidação é a correção de um ato administrativo com defeito sanável, preservando seus efeitos. Um exemplo prático de ato administrativo é a concessão de uma licença para a construção. A administração pública, por meio de um ato administrativo, autoriza o particular a realizar a obra, desde que sejam cumpridas as normas legais e regulamentares. A licença deve ser expedida por autoridade competente, com a finalidade de assegurar o ordenamento urbano, e obedecer à forma prescrita em lei. O motivo será a solicitação do interessado e a verificação do cumprimento das exigências legais, enquanto o objeto será a permissão para construir. Outro exemplo é a imposição de uma multa por infração ambiental. Nesse caso, a administração pública, ao constatar a prática de uma conduta que viola as normas ambientais, emite um ato punitivo, impondo a sanção pecuniária ao infrator. Esse ato deve obedecer aos requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os atos administrativos desempenham um papel crucial na gestão pública, sendo instrumentos por meio dos quais a administração concretiza suas políticas e decisões. Eles são fundamentais para a organização e funcionamento dos serviços públicos, a implementação de programas governamentais e a regulação das atividades dos particulares em relação ao interesse público. Em conclusão, o ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos imediatos e atender ao interesse público. Ele deve obedecer a requisitos essenciais, possuir atributos que garantam sua eficácia e pode ser classificado de acordo com diversos critérios. As espécies de atos administrativos abrangem desde normas gerais até decisões punitivas, cada uma desempenhando funções específicas no âmbito da administração pública. O conhecimento detalhado dos atos administrativos e suas nuances é essencial para a compreensão do funcionamento do direito administrativo e da gestão pública. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!